diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, mandou a real e falou que só ele, o técnico e o presidente do Flamengo sabem dos alvos que o Flamengo tem buscado no mercado. Inclusive, ele ainda fala, se vaza do outro lado, o Flamengo abandona a negociação. Olha só, hein? Vou trazer todos os detalhes para você, inclusive, né? Falou também sobre a situação da venda do Alcaraz. O Alcaraz já estava aí, ó, caminhada a venda do Alcaraz há muito tempo, desde que ele deixou o Flamengo. Falar também sobre a situação do Gerson, porque a informação que temos é que o Pix vai cair na conta, hein? O Zenit vai pagar a compra do Gerson antes do dia 30 de junho, mas só comunicará o Flamengo após o Mundial de Clubes. Gerson que está lá, né, com a delegação do Flamengo. Vou falar sobre essa situação e a situação do zagueiro Pablo, que impõe condição para deixar o Flamengo. A informação que temos é que o jogador terá uma reunião com a diretoria rubro-negra agora em julho. Eu vou trazer todos os detalhes para você sobre nessa condição que o zagueiro Pablo, ele quer voltar aos gramados, tá, nação? Ele quer jogar, quer voltar a atuar por algum clube. Vale lembrar que alguns clubes do futebol brasileiro, inclusive da Série B do Campeonato Brasileiro, já demonstraram interesse na contratação do zagueiro Pablo. Vamos falar sobre isso e falar também sobre a criação da Liga do Brasileiro, com divisão unificada de receitas a partir de 2030, mas o Flamengo não deve assinar. Eu vou explicar para vocês por que o Flamengo bate o pé, o Flamengo se recusa a assinar. E vou falar também sobre a preparação do Mengão Queridão para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Temos informações importantes e boas notícias para você ficar por dentro de tudo. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Vamos começar já com boas notícias sobre a preparação do Flamengo para o Super Mundial de Clubes da FIFA, que o Flamengo estreia já na próxima segunda-feira. É o seguinte, nação, Gonzalo Plata foi reintegrado e deve voltar para valer ao Flamengo contra o Esperance já na estreia do Mengão Queridão na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que acontece na próxima segunda-feira às 22 horas. Já a situação de Nico Dela Cruz continua em tratamento na fisioterapia e deve ser desfalque na estreia e está sendo preparado para voltar contra o Chelsea, que eu já tinha aqui adiantado para vocês logo cedo. Agora o Flamengo, né, fez aí um panorama aí da situação dos atletas. Inclusive o Flamengo também informou que a Arrascaeta voltou, treinou normalmente hoje, né, diferente de ontem, que foi aí cortado do treino, foi preservado por conta da carga de controle aí em relação à data FIFA, assim como também a Alexandra. Então tá aí, jogadores do Flamengo se preparando. Dela Cruz deve ser desfalque já na estreia do Mengão Queridão na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vamos falar agora sobre a criação da Liga do Brasileiro, porque negócio aí, o Flamengo não está muito de acordo, né, com a divisão das receitas como está sendo feita. A informação inclusive foi trazida por Rodrigo Matos, lá do All Sport, é que clubes avançam em pré-acordo para a criação da Liga do Brasileiro com divisão unificada de receitas a partir de 2030. O Flamengo, porém, não deve assinar, por ser contra incluir a parte comercial no acordo. O clube entende que perderia receitas importantes de TV, placas e da Flá TV. A diretoria rubro-negra só aceita assinar se essa parte for retirada do documento. Tá aí o BAP batendo martelo, juntando pecinha. Não, esse negócio, então, a gente vai perder dinheiro, né? Tem clubes aí que vão tirar muito mais que o Flamengo, essa é a verdade, né?
Tem clubes aí que vão tirar muito mais que o Flamengo em relação ao Flamengo com o protagonismo que o Flamengo tem. O Flamengo vai perder essa inclusão, né, de direito de transmissão, incluindo até as placas, a Flá TV e tudo mais. O Flamengo não vai poder fazer nada por fora. Então, o Flamengo se retirando aí, a não ser que ele retire esse documento, o Flamengo assina sim, beleza? Vamos falar agora sobre o mercado da bola. O zagueiro Pablo vem recebendo sondagem de alguns clubes do futebol brasileiro da segunda divisão do Brasileirão. Atlético Paranaense, Cuiabá e Remo demonstraram interesse nesse momento em zagueiro Pablo. Zagueiro Pablo aí que agora está botando alguns vídeos nas redes sociais, né? Ele quer voltar a jogar, ele quer realmente aí voltar aos gramados. A informação que temos é que Pablo impõe condições para poder ser emprestado a outro clube já agora na próxima janela de transferência. O zagueiro Pablo, que tem contrato com o Flamengo até dezembro, pode estar de saída sim na próxima janela de transferência, de acordo com o portal RTI Sport. O jogador terá uma reunião com a diretoria do Flamengo em julho para definir seu futuro. Atualmente o defensor está treinando separadamente no Ninho do Urubu. O desejo de Pablo é ser emprestado, nação. A condição dele é essa: ser emprestado a outro clube até o fim do ano, quando acaba seu contrato com o Flamengo, com o Flamengo arcando com 50% do seu salário. No entanto, o alto custo mensal de aproximadamente 600 mil tem dificultado o avanço das negociações. Como eu já mencionei, clubes como Atlético Paranaense, Cuiabá e Remo demonstraram interesse. Foi justamente, né, nessas condições do salário de Pablo que esbarraram. Então vamos ver aí como deve acontecer. Vale lembrar que além de Pablo, outros jogadores também devem deixar o Flamengo ainda nessa janela de transferência. Então vou ficar ligado sobre essa situação para vocês. Mas o que vocês acham? Vocês, sendo a diretoria do Flamengo, você aceitaria? Vamos dar um exemplo. O Flamengo empresta o Pablo ao Remo. O Remo pagaria a metade e o Flamengo pagaria a outra metade do salário de Pablo. Ou seja, mesmo Pablo estando jogando lá no Remo, o Flamengo ainda arcaria com algo em torno de 300 mil por mês do salário do zagueiro Pablo. Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. 6 meses, né, pagando 300 mil. Hoje o Flamengo paga 600 mil, né? Talvez não seria tão ruim para o Flamengo, né? Ficaria ali pela metade. Ao invés de pagar aí, cara, 600 mil por mês, pagaria 300 mil por mês, né? Essa condição que o Pablo impõe ao Flamengo para poder realmente deixar o Flamengo e ser emprestado a uma outra equipe. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo os Gerson. A informação que chega é que até o dia 30 desse mês de junho, o Zenit deve aí depositar o valor da multa rescisória de Gerson referente, né, a saída do jogador do Flamengo. O clube russo, que já tem tudo acordado com o jogador e também com o Marcão, pai e empresário de jogador, deve aí depositar a multa de 25 milhões de euros referente à saída de Gerson do Flamengo. É claro que o Flamengo está aguardando essa situação, né? O Flamengo está aguardando essa situação. Caiu na conta? Beleza. Então vamos ver aí, né? Data aí até o dia 30. Essa informação foi vazada. Com certeza aí seu Marcão já está de acordo. E mais a informação que temos é que o seu Marcão, mesmo dessa grana caindo aí na conta, o seu Marcão só comunicará ao Flamengo, porque esse dinheiro vai para a conta do seu Marcão. Seu Marcão vai transferir para o Flamengo. Só que ele só vai comunicar ao Flamengo depois do Super Mundial de Clubes. Então vamos ver aí como deve acontecer essa situação do Gerson, que deve mesmo deixar o Mengão Queridão. Por se falar em deixar o Mengão Queridão, o diretor técnico de futebol José Boto, em entrevista ao Globo, ele falou, né, sobre a situação de Carlos Alcaraz. Ele foi perguntado ali sobre a situação envolvendo ali, vende ou não vende, vai ou não vai, e ele falou que na verdade a venda de Alcaraz já estava encaminhada desde que ele deixou o Flamengo rumo ao Everton, ou seja, não tinha mais volta para o Flamengo, não tinha mais volta. Desde que ele deixou o Everton, a venda dele já estava encaminhada. José Boto também abordou o assunto sobre o mercado da bola. Inclusive, como eu falei para vocês, José Boto deixou claro aí, né, que hoje a prioridade do Flamengo
é um meia que chega ali para revezar com a Arrascaeta e também um ponta que chega com característica diferente dos pontas que hoje tem no elenco. Mas Zé Boto também falou o seguinte, olha só, não vamos correr contra o tempo, se isso custar mais do que o planejado. Só eu, o técnico e o presidente sabe dos alvos. Se vaza do outro lado, eu abandono a negociação. Olha só, então se vazar do outro lado, o Zé Boto abandona a negociação, ou seja, está negociando. Eu sou o staff do jogador, estou negociando com o clube que tem como negociante o José Boto. Se vazar do meu lado, ele abandona a negociação, não quer mais saber, né? Dirigente aí, empresário, jogador, vazar as informações sobre um acordo que está sendo fechado entre o clube e o jogador, então eles abandonam a negociação, porque do lado de cá só ele, né, o técnico, no caso Felipe Luiz, e o presidente Luiz Eduardo Batista, que sabe dos alvos que o Flamengo tem no mercado nesse momento. Então vamos ver o que deve acontecer aí nesse exato momento, né? Seguir focado com tudo para deixar você sempre muito bem atualizado. É aquilo que eu falei, o Zé Boto ele não vai falar, tá? Pode estar fechando, o cara já chegando com o pé na porta, ele não vai falar nada. Só vai ser aí realmente, né? O único vazamento que deu aí foi do Jorginho, que acertou aí. Jorginho chegou para valer. Mas em questão de outras negociações aí, algumas coisas que andam acontecendo, Zé Boto não vai falar. Ele já deixou isso aí claro. Então vamos seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você sempre muito bem atualizado, beleza? De agora foi isso, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com tudo, para você ficar por dentro de tudo que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso Clube de Regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.